dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia, vocês podem me chamar de Tia Pati. Eu sou uma das professoras do Maternal 2, mas hoje nós temos alguns amiguinhos do Maternal 1 e do Berçário aqui com a gente, não é mesmo? Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Ela aqui. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração, pedindo para Deus abençoar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Quando a gente fala com Deus, a gente junta as nossas mãozinhas e a gente fecha os nossos olhinhos. Vamos lá? Junto comigo? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada por esse domingo que nós podemos aprender mais da Tua Palavra. Nos abençoe para que nós possamos entender a Sua Palavra. Abençoe a mamãe, o papai, todas as tias e os nossos amiguinhos. Em nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. Amém! Muito bom! Quem aí gosta de desenhar? Quem aí é bom no desenho? Quem aí topa, no final da nossa aula de hoje, desenhar uma igrejinha? Olha só, vou ajudar, hein? Olha quantos modelinhos de igrejinha nós temos aqui. Ó, uma mais linda do que a outra. Quem aí será que sabe desenhar uma igrejinha parecida com essas daqui? Ó, temos vários modelinhos de igreja para a gente fazer no final da nossa aula. Vocês topam? Daqui a pouquinho a tia Carol fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Na nossa história de hoje, nós vamos aprender sobre uma outra igreja. Não essas igrejas aqui, não. Nós vamos aprender sobre uma igreja muito importante, lá da Palavra de Deus. A igreja de Éfeso. A gente já estudou sobre ela aqui, sabia? Esse ano a gente já falou um pouquinho sobre essa igreja. Olha ela aqui. Quando Jesus esteve aqui na Terra, antes de Jesus morrer, ele deixou uma ordem. Olha Jesus aqui. Antes de Jesus morrer, antes de Jesus voltar ao céu, na verdade, antes de Jesus voltar para junto de Deus, ele nos deixou uma ordem. Ele deixou uma ordem aos discípulos. Vocês se lembram dos discípulos? Olha eles aqui. Esses daqui são os discípulos, os amigos de Jesus. Jesus, antes de subir ao céu, ele deixou uma ordem de que nós deveríamos falar do amor dele para as pessoas. Essa foi a ordem que Jesus deu aos seus amigos discípulos, que eles deveriam falar de Jesus e do amor de Jesus por nós para todas as pessoas que eles encontrassem. Os discípulos, eles eram homens obedientes, não é mesmo? E na nossa história de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida de um discípulo que ele era amado por Jesus. A Bíblia nos fala que esse aqui, João, era o discípulo amado de Jesus. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. João obedeceu essa ordem que Jesus nos deu, de falar do seu amor, do amor de Jesus para todas as pessoas. A gente também precisa fazer isso. A gente também precisa falar do amor de Jesus para os nossos amiguinhos. E João falava para todas as pessoas por onde ele passava sobre Jesus ter morrido na cruz para nos salvar e para nos livrar dos nossos pecados. Mas algumas pessoas não gostavam quando João e os discípulos falavam de Jesus. E aí, eles maltratavam as pessoas que falavam de Jesus.
E foi isso que aconteceu com Jesus, com João. João, ele foi preso por falar a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, por falar de Jesus. Ele foi preso em uma ilha. Vocês sabem o que é uma ilha? A tia Lizzie falou um pouquinho sobre isso na aula passada, não é mesmo? Olha aqui. Essa daqui é uma ilha. Esse é o desenho de uma ilha. Olha só. Como será que as pessoas chegam até a ilha? Até esse pedacinho aqui, olha, onde tem terra, areia, onde a gente consegue pisar. Do lado só tem mar. Olha só. Tudo é azul em volta da ilha. Não tem chão. Sabe a rua por onde a gente pisa? Olha aqui. Não tem. Só tem água. Como será que as pessoas chegam até essa ilha? João, a Bíblia nos fala que ele já era velho. Olha João aqui. João já tinha o cabelinho branco. Ele já estava bem velhinho. E a Bíblia nos conta que João foi levado para uma ilha. Ele foi levado de navio, né? Porque não dá para chegar andando aqui nessa ilha. João, ele foi levado de navio até essa ilha, mas ele não tinha como sair de lá. Ele ficou preso naquele local. Ficou preso porque ele falava de Jesus, porque ele era amigo de Jesus e falava do amor de Jesus por nós. Enquanto João, ele estava nessa ilha, preso, será que ele ficou sozinho? Jesus estava com ele. Jesus está o tempo todo conosco, não é? Nós que acreditamos em Jesus, que acreditamos que Jesus morreu para nos salvar, Jesus está no nosso coração. E Jesus, ele estava com João também. Jesus, lá do céu, lá do seu trono, porque o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele é o nosso rei e ele está lá no céu, junto de Deus, não é? Lá do céu, ele cuida de nós, vocês sabiam? Jesus, ele ama a sua igreja. Essa daqui é a igreja de Éfeso. Esse era o nome dessa igreja, Éfeso, e Jesus amava essa igreja. As pessoas que frequentavam essa igreja, que iam nessa igreja, elas faziam muitas coisas que agradavam a Deus. Mas às vezes elas também faziam algumas coisas que não agradavam muito a Deus. E Jesus, lá do céu, se preocupou com essa igreja. Lá do céu, Jesus olhou para essa igreja e viu que algumas pessoas estavam fazendo coisas que não eram legal, coisas erradas. E sabe o que Jesus fez? Jesus pediu para que João, que estava lá naquela ilha preso, pediu para que João escrevesse uma carta. Essa carta foi Jesus quem falou tudo que precisava estar na carta. Olha aqui, eu tenho um modelinho de uma carta aqui. Isso aqui é uma carta. João estava escrevendo uma carta que Jesus falou para ele escrever. Essa carta, Jesus falava para as pessoas dessa igreja, para as pessoas de Éfeso, Jesus queria que elas, quando recebessem essa carta, percebessem que mesmo lá do céu, Jesus cuida deles, Jesus cuida de nós, Jesus nos ama e Ele queria que quando as pessoas lessem essa carta, quando as pessoas da igreja de Éfeso lessem a carta que João escreveu por ordem de Jesus, que elas deixassem de fazer as coisas erradas. Quando elas lessem, que elas se lembrassem que Jesus está cuidando delas, que Jesus as ama e mesmo lá do céu, ele se preocupa com ela. E lá do céu, ele pediu para que João escrevesse essa carta. Vocês sabiam que a nossa igreja, nós fazemos parte da igreja de Deus, não é mesmo? Da igreja de Jesus. Nós, da igreja presbiteriana de Pinheiros, também fazemos parte da igreja de Jesus. E toda igreja que reconhece que Jesus
é o nosso Salvador, que Jesus morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. Todas as igrejas que acreditam em Jesus também fazem parte da Igreja de Cristo. Nós, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fazemos parte da Igreja de Cristo, assim como Éfeso, assim como Jesus cuidou daquela igreja, mesmo estando lá no céu, ele também cuida de nós, vocês sabiam? Porque às vezes a gente também faz algumas coisas que não são legais, não é? Às vezes a gente também erra. Assim como a igreja de Éfeso errava, a gente também erra. A tia Pati erra, sabia? E aí? Quem é que às vezes briga com o irmãozinho ou com o amiguinho por causa de um brinquedo, por exemplo? A gente erra, não é mesmo? Quem aí, quando está assistindo o desenho que mais gosta, o desenho mais legal, e a mamãe pede para desligar a televisão e ir para o banho, quem aí faz birra? Às vezes a gente faz essas coisas, não é mesmo? Às vezes a gente erra, mas Jesus, ele nos deixou a palavra de Deus. Olha ela aqui. Jesus nos deixou a Bíblia. E toda vez que nós estudamos a Bíblia, que nós lemos as coisas que estão escritas aqui, que foram escritas por Deus, nós devemos nos lembrar e nos arrepender dos nossos erros e voltar para Jesus. Toda vez que a gente abre a nossa Bíblia, junto com a mamãe, junto com o papai, toda vez que a gente estuda a nossa Bíblia, junto com os amiguinhos e as professoras da escola dominical, toda vez que a gente aprende e estuda um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, nós devemos nos lembrar que Jesus, ele nos deixou a Bíblia para que a gente se lembre dos nossos erros, dos nossos pecados e para que a gente não faça mais aquelas coisas de errado. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que lembrar que Jesus, ele não quer que a gente faça essas coisas erradas e que por isso a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar, não é? Jesus, ele está lá no céu, não é? Nós aprendemos isso. Jesus, ele veio à terra, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto. Jesus está vivo. Jesus está no céu, no seu trono, ao lado de Deus. E foi lá do céu, do trono ao lado de Deus, que Jesus ordenou que João escrevesse aquela carta, para que as pessoas que iam na igreja de Éfeso se lembrassem que estavam fazendo algumas coisas que desagradavam a Deus, para que elas mudassem. Para nós, Jesus deixou a Bíblia, todos nós, eu e você, e todos nós da Igreja de Cristo, podemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e perceber que nós não devemos fazer aquelas coisas que desagradam a Deus. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente precisa se lembrar que essa daqui é a palavra que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou para que a gente não cometa sempre os mesmos erros, para que a gente reconheça as coisas de errado que a gente está fazendo e para que a gente mude. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela Bíblia, pela palavra que Ele nos deixou? Vamos agradecer porque lá do céu Jesus cuida de nós, assim como Ele cuidou da igreja de Éfeso, Ele cuida da igreja de Pinheiros, de nós, né? E de todas as igrejas que acreditam nele. Jesus cuida de nós porque Ele nos ama. Vamos fazer uma oração agradecendo a Ele por isso? Mais uma vez, nós vamos juntar as nossas mãos e fechar os nossos olhinhos para conversar com Deus. Vamos lá? Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Bíblia. Nós te agradecemos porque nós podemos estudar a Bíblia e nos lembrar das coisas erradas que a gente faz e deixar de fazê-las. Te agradecemos porque Jesus, mesmo estando no céu, ao lado de Deus, Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco e porque Ele nos ama, porque nós fazemos parte
da Igreja de Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti e que nós agradecemos. Amém! Muito bom, né, crianças? Muito bom fazer parte da Igreja de Cristo, não é? Muito bom saber que o nosso Salvador, Jesus, Ele cuida de nós. Que mesmo ele estando lá no céu, no seu trono, mesmo Ele estando junto de Deus, Ele olha para nós, Ele cuida de nós. Toda vez que a gente faz alguma coisa errada, nós podemos ler a Bíblia e lembrar que Jesus, Ele nos ama e que Ele morreu para nos salvar. Tá certo? Agora, nós vamos com a tia Carol. A tia Carol vai fazer uma atividade bem legal com a gente. Eu acho que vai ter que fazer o desenho de uma igrejinha. Vamos ver como vai ser? Vamos lá? A gente se vê em breve, tá bom? Um beijo. Tchau, crianças. Olá, crianças, tudo bem? Depois dessa história maravilhosa que a gente ouviu, só nos resta louvar ao Senhor. Como eu queria estar bem juntinho na nossa igreja para a gente louvar ao Senhor juntos, bem forte, mas ainda não podemos, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que em breve, muito em breve, a gente vai poder estar bem juntinho para cantar bem forte. Só que enquanto a gente não tá junto, nós vamos cantar bem forte, mesmo estando assim, desse jeitinho diferente. Vamos louvar então com bastante alegria e bem forte. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Atenção, vamos lá? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Há muitas almas para salvar. Mas que lindo que ficou, não é mesmo? E agora nós vamos fazer uma atividade que a tia vai explicar como é. A atividade é a seguinte: nós vamos pegar uma folha de papel sulfite, tá bom? E vocês vão desenhar uma igreja. Pode ser da forma que vocês quiserem, tá bom? A tia Carol vai mostrar aqui como ficou a minha igreja. E nesta igreja vocês vão colocar uma foto da família de vocês. Ou pode ser também um desenho, não tem problema, tá? O importante é que vocês desenhem a igreja e coloquem a foto da família. E nós vamos também, pede o papai para escrever. Quem souber escrever pode escrever. Mas pede o papai ou a mamãe para escrever a seguinte frase: eu sou da Igreja de Jesus. Faz um desenho bem bonito e coloca quem vocês quiserem dentro da igreja. Tudo bem? E agora, para encerrar a nossa aula, nós vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo que ouvimos, por tudo que fizemos. E vamos também depois ouvir o nosso versículo. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte da tua igreja. Que a minha vida, que a minha casa, aonde eu estiver, seja igreja e que eu possa ser igual na igreja e em todos os lugares. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir o nosso versículo.
Um beijo pra vocês, a tia tá morrendo de saudade. Coração pra vocês. E venha acima de tudo, por modo de